Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje nós vamos conversar sobre esse incrível livro Especialista em Pessoas. É isso, meu povo, estou aqui mais um dia, mais um Talk 77, mais uma vez com essa pessoa incrível, Juliane Braga. Seja bem-vinda mais uma vez, é uma alegria tê-la conosco para a gente poder conversar sobre esse livro que esteve presente no nosso Clube do Livro, escolhido por ela. Então, nada melhor, ninguém melhor do que ter ela aqui com a gente para poder conversar sobre esse livro, o livro Especialista em Pessoas. Só lembrando que é muito importante, deixem o seu gostei, se inscrevam no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Quando você coloca o seu gostei, o algoritmo ele entende que este vídeo é relevante, que este vídeo é fantástico, que este vídeo é incrível e que mais pessoas precisam ter acesso a ele. E ele começa a recomendar para mais contas. E quando você se inscreve, você passa a receber aí no seu perfil tudo que a gente posta aqui, seja os nossos podcasts, enfim, todos os conteúdos, nossos shorts também de recomendação de livro. Então se inscreva, você não vai se arrepender. Então é isso, vamos conversar sobre este livro, é uma alegria ter você com a gente. Como é que você tá? Você tá bem? Você tá feliz? Tô bem, tô muito feliz. Esse livro eu acho que fala muito bem, né? Porque tudo envolve pessoas. Então, a maioria dos problemas que a gente tá bem, se você me perguntasse e eu dissesse que eu não tava bem, provavelmente tinha a ver com pessoas. Mas eu tô bem, porque tá tudo bem com as pessoas que estão ao meu redor. Isso ajuda, Sim. Isso é bom. E assim, para falar um pouco, pra gente começar, né? Entrar sobre o livro de fato. O nome ele já mostra, ele já revela de fato sobre o que o livro trata. O livro vai tratar sobre relacionamentos, sobre relações interpessoais, seja um relacionamento conjugal, seja relações de amizade, seja relações de trabalho. Ele vai abordar todos esses assuntos. É um livro que traz aprendizados bem práticos para o dia a dia e também bacana porque aqui no clube a gente teve esse feedback de uma pessoa que leu o livro, de que ajudou muito ela em algumas situações da vida. Fica aí a recomendação e eu quero que você dê uma nota e que você discorra um pouco sobre a sua experiência ao ler esse livro. É bem interessante porque parece que é óbvio, né? Tem algumas coisas que parecem que são até óbvias, assim. Mas o bacana do livro é que ele traz o lugar de cada pessoa na nossa vida. Quando a gente compreende, né, o lugar que cada pessoa deve ocupar, isso facilita muito. E a gente está o tempo todo rodeado de pessoas. Se você vai na padaria, você vai ser atendido por uma pessoa. Hoje está ficando tudo meio que moderno, né? Digital, você vai ali no mercado, tem uns lugares que até tem um caixa, né, digital. Mas querendo ou não, tem alguém ali que precisa fazer a manutenção. Então, onde a gente vai, tem pessoas. A nossa família é composta por quê? Por pessoas. Nosso trabalho, por pessoas. Todos os ambientes, não tem como, né? Tem pessoas. Se você não quer conviver com pessoas, então não faz sentido você nem viver, porque você precisa. E não só em relação a todos os lugares que você vai, você também depende de pessoas, porque para acontecer, você entrega e recebe. Então é uma troca o tempo todo, né? A gente está se relacionando com outras pessoas. E o livro traz esse ponto, né? De como você melhorar as relações com as pessoas. O seu posicionamento, a forma com que você enxerga, a forma com que você... a sua postura, a sua forma de falar, como que você deve trazer essa pessoa para sua vida, quais os níveis que ela deve acessar ou não. Ela fala sobre quem você pode tirar, quem você pode deixar. E ele dá algumas dicas, né? De como você fazer isso de uma forma sábia, categórica, mas sábia. E tem hora que você realmente tem que cortar pessoas e tem hora que você tem que agregar pessoas. Então é um livro bastante interessante porque ele traz casos práticos, né, de você aprimorar a sua forma de se relacionar. E ele fala sobre como você olha para alguém, como você enxerga as pessoas, como você se enxerga nas relações. Então ele traz esse nome especialista em pessoas porque quando você se torna um especialista em algo, você naturalmente tem melhores resultados, né? Então a ideia do autor é te deixar especialista no comportamento humano. Lógico que com o livro não é possível, mas com as dicas deles, coisas bobas ali, né? Vamos dizer assim, não que sejam bobas, mas pequenas frases que a gente vê no dia a dia, que a gente ignora, que faz diferença nas relações. E você não vai fugir da nota
Então vai fugir da nota. Dê uma nota de 0 a 10 para este livro. Bom, sobre o que ele fala, né, sobre as dicas que ele dá, eu acho muito boa. Elas são básicas, porém bem resolutivas. Eu dou um 9. Muito bom, muito bom. E como vocês sabem, aqui no Talk 77, aqui no nosso programa, eu separo alguns assuntos para a gente poder tratar. Vamos entrar em cada um deles, mais uma vez separei 5. E o nosso assunto número 1 é o que o autor chama das 3 esferas de amizade. Para o autor, você não deve colocar todas as pessoas no mesmo lugar na sua vida, no mesmo círculo íntimo, e ele separa 3 esferas para que você possa dividir os seus relacionamentos. O primeiro tipo de relacionamento, né, são os amigos estratégicos que ele coloca. O nome ele já nos mostra o que são essas pessoas. São aquelas pessoas que elas podem te entregar algo de valioso e você também pode. Aqui tem muito a ver com relações de trabalho, principalmente. Então ele coloca esse como as pessoas mais distantes da sua intimidade. Tem também os amigos necessários, que são... Eu achei muito bom o que ele usou ali, a frase que ele usa para explicar, que ele fala, são as pessoas que enchem o seu aniversário. Uhum. Então são pessoas que, cara, elas são importantes para a sua vida, só que elas não podem entrar em um lugar específico mais íntimo. E tem os amigos íntimos, que são de fato as pessoas que vão ver as suas feridas e que vão ali realmente ter um lugar de mais intimidade na sua vida. Então eu quero entrar em cada uma dessas esferas de amizade, só dando um contexto também da minha percepção em relação a isso. Eu acredito que isso é de suma importância. Eu já errei algumas vezes e eu aprendi com isso, de que não dá para colocar todo mundo no mesmo lugar, não dá para você abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa, e você precisa ter essa distinção na forma como você vai tratar cada pessoa na sua vida. O respeito é para todo mundo, mas a intimidade é só para alguns. Eu quero falar um pouco sobre esses amigos estratégicos, né? O que você acha sobre isso? Já jogando uma semente nessa nossa conversa aqui, de que, cara, pode parecer, ele até fala isso no livro, que pode parecer que é algo muito interesseiro você ter esses amigos estratégicos, só que o que eu entendo é o seguinte: existem coisas que eu carrego que alguém precisa, existem coisas que alguém carrega que eu preciso, e a gente pode se conectar e ter essa troca onde cada um vai entregar aquilo que o outro precisa, sem que essa pessoa tenha um grau de intimidade maior. Então, quero começar falando sobre isso, sobre a sua percepção, o que você acha, a gente jogar esse ponto na nossa conversa. Eu acho bem legal, né, essa quebra de paradigma que ele traz já inicialmente, porque quando a gente pensa sobre pessoas, a gente acha que não tem que ter interesse, né? Nossa, mas fulano é interesseiro, né? Nossa, tá fazendo isso só por interesse. E a gente cria essa barreira, né, em relação às pessoas, e de que eu não posso me aproximar de ninguém por interesse. Mas não tem como, tudo na vida é por interesse. Você se aproxima de algo ou de alguém porque você quer um resultado. E aquela pessoa vai facilitar para que você alcance esse resultado. Então, eu acho muito legal essa quebra desse paradigma de que você não pode se aproximar de pessoas por interesse. Só que, na verdade, bons negócios são fechados com boas pessoas. E você precisa ir atrás de boas pessoas. Então, você precisa se aproximar daquela pessoa que vai ter aquilo que você está precisando no momento. E a gente leva sempre como se fosse algo muito sensível, né? Como se você não pudesse olhar para alguém como se fosse um objeto, porque você acaba objetificando aquilo e parece que você, nossa, tá tratando alguém como um simples negócio. Só que se você consegue entender que essa pessoa está neste lugar estratégico, como o nome diz, ela é de fato estratégico. Você precisa dela para aquilo. Não uma pessoa que você vai convidar para ir lá na sua casa. Você pode até convidar para um jantar estratégico, mas não é uma pessoa que você vai partilhar os seus sentimentos mais íntimos, que você vai abrir o seu coração, a sua intenção de fato. E se a gente para pensar sobre ser intencional o tempo todo, né? Se a gente fosse intencional nas nossas conversas, nas nossas relações, a gente perdia menos tempo, né? Então, se você é intencional com essa pessoa, você olhou para alguém, ela tem o que você precisa e você é intencional nisso, você facilita o troco e a descida, porque fica muito mais fácil. E você entende que aquela pessoa, ela é a resposta do que você precisa e só. E não precisa ir além disso, ela tem a resposta, você tem interesse nisso e acabou, a relação acaba ali, você não precisa passar daquela linha, né?
além disso, tem um ponto também que eu quero levantar, que é o seguinte. A questão de criar uma esfera de amigos estratégicos não é algo que a gente deveria colocar como uma situação ruim, como algo ruim, como sendo algo, enfim, onde somente pessoas interesseiras acabam fazendo isso. Eu acho que o ponto principal é como é a forma que eu lido com essa pessoa, porque eu posso ter um relacionamento estratégico com alguma pessoa, mas eu posso só querer tirar dessa pessoa. Como eu posso ter um relacionamento estratégico com uma pessoa e eu posso querer entregar para essa pessoa algo. Eu posso ir com um coração de servir, eu posso ir com um coração de entregar. Então acho que mais importante do que se preocupar se é ruim ou bom você ter um relacionamento estratégico é como que eu vou lidar com essa pessoa. Faz sentido para você? Sim, total, porque na verdade você tem clareza do qual é o papel dela, né? Então, se você tem algo para entregar, você entende que é aquilo. Eu acho que é porque a gente dificulta muito. Se você tem clareza daquilo e trata com simplicidade e você não leva a pessoa para o próximo nível, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, é isso, sabe? Então, assim, pra mim faz muito sentido. E quando eu entendi isso, mudou muita coisa. Tem gente que você conversa ali no WhatsApp, é só sobre aquele ponto, acabou. Você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar pensando, meu Deus, não, é aquilo. Você perde menos tempo, você deixa de, vamos dizer assim, de se envolver onde você não tem que envolver, você não precisa, porque às vezes você fala, nossa, aquela pessoa me ajudou naquilo e agora eu tenho a obrigação de ir no aniversário dela, dar um presente pra ela. Não, quem disse, né? E as mulheres têm um pouco ainda mais essa tendência. Os homens são mais objetivos, né? Os homens são mais, vamos dizer assim, menos sentimentais. Nós mulheres temos mais ainda essa dificuldade, porque o que a gente acaba fazendo? Mas ela fez isso, então eu tenho que retribuir e tal, e você começa a, sabe? E às vezes não é. Seja clara, essa pessoa te entregou isso? Sim. E aí a gente vai ter, depois, né, entrando numa camada mais profunda, a gente vai ter os amigos necessários. Que é como eu falei, eu acho que a forma como ele define é muito bacana. Das várias formas que ele usa, essa forma que ele usa é muito legal, que são as pessoas que enchem o seu aniversário. São as pessoas que você chama pra fazer um churrasco. São pessoas, aí a minha visão, são aquelas pessoas que te fazem bem, são pessoas que você chama pra ter uma boa conversa, pessoas que você chama pra você poder se divertir de alguma forma, é o seu companheiro de academia. São esses amigos realmente de fato que eles fazem bem pra gente, só que eles não podem ir até o final, assim. Existem coisas na nossa vida que eles ainda não podem acessar. Então, você fala um pouquinho sobre esse, assim, como que você enxerga esses relacionamentos. Igual esse exemplo que ele dá, né? São pessoas que enchem o seu aniversário. E, cara, de fato, imagina um aniversário só com as pessoas íntimas. Como é que você, sabe? Porque se tem que ser poucas, vamos dizer assim, poucas pessoas que você tem que ter a sua intimidade, imagina o seu aniversário com 5 pessoas. Ia ser sem graça. E é isso. E às vezes a gente quer que todas as pessoas sejam íntimas e não tem como. Então, assim, já levando para o próximo nível, né? Eu costumo falar que é quem entra na cerquinha. Eu só deixo algumas pessoas entrar na cerquinha. Nem todo mundo pode entrar na cerquinha. Tem a galera, tem aquela que chega perto da cerquinha, mas dentro da cerquinha é só algumas pessoas. Então, se a gente entende isso, que no seu aniversário você tem de fato ter pessoas, né, as necessárias. Porque sem calor humano não tem graça. Quando você faz uma festa e você convida 50 pessoas, você quer que 50 pessoas vá. Na verdade, quando você vai fazer uma lista, você chama um pouco a mais, né? Pra ter uma sobra, pra ter ali, porque você imagina aquele calor humano que vai ter naquele momento. Então, essas pessoas, elas são legais para, como ele cita, para estar no seu aniversário, para poder fazer um evento que você participa. São as pessoas que às vezes você tem ali nas redes sociais, né? Além das pessoas, vamos dizer, famosas, mas são pessoas que você tem uma troca. Ou são pessoas que você encontra, às vezes, você conversa por horas, que são conversas maravilhosas, fluidas, que você adora sair para comer uma pizza, para comer um hambúrguer, para, né, ter um momento de desfrute. Mas são pessoas que têm um limite, elas não podem entrar na cerquinha, né?
Aí os amigos íntimos, né? E aí eu acho que os amigos íntimos a gente pode trazer aqui algumas definições que podem realmente ilustrar a diferença. Para mim, a primeira são as pessoas que podem ver as suas feridas. Nem todo mundo pode ver as suas feridas, nem todo mundo pode estar ali realmente sabendo de alguns pontos da sua vida. São pessoas que podem saber dos seus sonhos. Sim. São pessoas que têm a disposição para lutar as guerras que você tem com você. Porque assim, esse é o ponto. Amigos necessários, eles são ótimos, eles podem de fato gostar muito de você, eles podem ser companhias muito agradáveis, mas talvez a maioria, se não todos, não vão estar dispostos a entrar em algumas guerras com você. E os amigos íntimos têm esse diferencial. Então o que eu colocaria talvez esses seriam os pontos principais. Assim, são pessoas que podem saber das suas batalhas, ver as suas feridas e realmente saber da sua intimidade. São pessoas que podem ouvir os seus sonhos e elas vão celebrar e elas vão te ajudar nisso. E são pessoas que estão dispostas a lutar as batalhas com você. São os parceiros de guerra, né, no dia a dia. Então, quero que você coloque um pouco sobre isso dos nossos amigos íntimos. Os amigos íntimos, eu vejo aquelas pessoas em que você pode se despir sem medo, sem receios, e elas vão estar ali, fechamento com você. Não importa o que aconteça, ela é o fechamento, literalmente. Ela é leal a você e ela entende que naquele dia que você falou um pouco mais bruto, que você foi grosseiro, que você estava impaciente, ela entende que naquele momento você não está bem emocionalmente. Então ela faz o quê? Ela tenta acalmar a situação e ela tenta entender a sua dor. E se você toma uma decisão ruim, ela é aquela pessoa que sabe que no final das contas você estava tentando fazer o melhor. Eu tenho uma frase que eu tô usando recentemente bastante, que é assim: se eu errei, foi tentando acertar. E se o seu amigo errou, você sabe do coração dele. E às vezes ele tinha uma má intenção. Mas por conhecer ele, saber que ele está no processo de cura, você compreende o processo dele. Então eu defino a pessoa íntima é aquela que compreende o seu processo. Ela compreende o seu dia. Ela vai estar ali com você na hora que você mais precisa e você se sente livre para ser transparente, para abrir o coração e não ser julgado por aquilo. E na hora que você precisar ouvir um pouco mais, que você precisar ter limites, a pessoa vai te colocar limites. Quando a pessoa quiser, vamos dizer assim, vamos dizer, como que amigos fazem isso, né? Falar, calma aí, cara, deixa eu te falar, isso aqui que você tá fazendo não é legal. Uhum. Ela tem a intimidade pra poder, a liberdade pra te falar, de colocar limites, porque tem hora que você tá sem noção e tem que vir alguém, né? Aquela história que tem alguém que tá com um verdinho no dente e não tem ninguém pra falar. O amigo íntimo é esse, que fala aquilo que ninguém tem coragem de falar. Porque se você não tiver quem fale, né? Aquela história, nossa, essa pessoa não tem amigo não, como é que a pessoa anda de jeito na rua? Essa pessoa não deve ter amigos. Então, um amigo íntimo é esse, é aquele que tem liberdade, tanto pro ir como pro vir na fala. E o autor também ele coloca que uma forma de você conseguir diferenciar um amigo necessário de um amigo íntimo é no dia mal. Uhum. Ele coloca que no dia mal pessoas podem passar a certinha que você falou. Queria saber o que você acha sobre isso, assim. A pergunta que eu ia te fazer, usando esse contexto, qual que é a hora, se existe uma hora, ou quais são as horas para você talvez transferir essa pessoa do amigo necessário para realmente um amigo íntimo? O autor ele fala que o dia mau é uma ótima hora para isso. Queria saber o que você acha, dada a sua vivência. Eu acho que tanto o dia bom como o dia mau. Eu acho que em ambos dá para você saber, você transiciona um amigo íntimo às vezes nem pro estratégico, pro eliminado. E você também traz, né, às vezes o estratégico, porque naquele momento você esperava do íntimo e ele não te entrega. E aí vem o estratégico e faz aquilo. Porque quando você chega ao ponto de levar pro íntimo, é porque você construiu uma relação
né, com aquela pessoa, na verdade é pra você ter construído. Se você leva todo mundo pro íntimo já de primeira, a chance de você se frustrar é muito grande. Mas digamos que é um processo de construção de relações e essa pessoa, ela já entrou na cerquinha, ela já é íntima e naquela hora que você mais precisa, ela não entrega ali, não porque, vamos assim, são situações diferentes. Não, tem horas que o íntimo, ele não pode fazer aquilo, mas ele pode e ele não faz. Então, você elimina ele, ou você afasta, né? Vamos dizer assim, tira ele da cerquinha. Mas eu acho que no dia bom também. Porque tem gente que pode te ver bem, mas nunca melhor do que ela. Então, eu acredito que esses critérios, tanto do dia bom como do dia mal, são ótimos momentos. Porque se a pessoa, ela é íntima e ela deseja o seu bem, quando você tá feliz, ela fica muito feliz. Quando você vê a conquista dela, você sorri, né? E tem gente que não, que na verdade ela não quer te ver tão bem assim. Então, eu acredito que, concordo com o autor, que o dia mal, ele é um critério, mas o dia bom também é, assim, um critério. Bacana. Tem algumas pessoas que não podem saber dos seus sonhos, senão Sim. vai dar ruim. Sim. E nem saber das suas vitórias também, elas não vão conseguir celebrar com você. Então essa é uma boa colocação, tanto no dia mal quanto no dia bom, a gente saber essa... Eu acho que é importante também saber que nem todo dia o seu amigo íntimo vai estar pronto ali, sabe, pra te entregar. Porque você cria uma expectativa, você gera uma imagem, só que às vezes aquela pessoa, ela é até amiga íntima, só que ela também tá passando por um dia difícil. Então eu acho que essa forma de você entender a dor do outro é importante. Porque aquele dia você precisou e talvez ela também estava precisando e ela não tinha o suficiente nem pra ela. Como que ela ia te entregar? Então, acho que esse olhar é importante você ter essa sensibilidade de entender literalmente o lugar de cada pessoa e a fase de cada pessoa. Porque tem horas que aquela pessoa, ela tá pronta pra te ajudar. Mas tem momentos da vida dela que também tá caótica, ela não tem. Então, acho que quando você tem essa sensibilidade, esse filtro de não vir com um olhar de julgamento, né, no sentido negativo da coisa, mas vir com esse olhar de entender cada situação. Agora, não dá pra pessoa o tempo todo furar com você, né? Aí, se você aceita que alguém que fure muito com você continue no ciclo de amizade, aí já é você que tá tolerando coisas que não se deve tolerar. Dado esse primeiro assunto, vamos agora para o assunto de número 2. O autor, ele coloca em 2 capítulos diferentes os relacionamentos incontornáveis e os relacionamentos contornáveis. O que são isso? Os relacionamentos incontornáveis são aqueles que a gente não pode tirar das nossas vidas, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quem são eles? É o cunhado, é amigo do trabalho, é a sogra, é o familiar, é o tio, aquelas piadas. E existem pessoas que a gente não vai poder tirar da nossa vida. Você não pode, trabalhando numa empresa, demitir uma outra pessoa que trabalha com você porque você não gosta dela. Sim. E ele fala que a gente precisa aprender a lidar com elas e caso eles tenham feito algo muito ruim com você, a única saída é perdoar, porque você vai ter que continuar convivendo com ela, vendo ela, principalmente se for da família, em festas de família. Se for no trabalho, é diário, então você vai ter que estar com ela ali diariamente. E ele fala dos contornáveis. O que são os contornáveis? Os contornáveis são esses relacionamentos que você não tem um vínculo necessário com elas. Você pode quebrar eles. A gente, enfim... Escolher, né? A gente pode escolher de alguma forma. Eu quero focar mais nesse segundo. Eu acho que é bacana a gente poder falar um pouco sobre eles. Porque os outros você não tem o que fazer, né? Tem que fazer. O autor, ele fala, perdoa, cara, e segue. Em resumo, perdoa, porque você vai ter que conviver. Mas sobre os contornáveis... No livro 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson tem uma frase muito boa que ele fala que você não é obrigado a conviver com pessoas que estão fazendo do mundo um lugar pior. E que você precisa, aí é o meu complemento, você precisa entender realmente quem são as pessoas que estão em sincronia com você, pessoas que fazem sentido. E você tem que saber também, além de colocar as pessoas nesses 3 níveis, nessas 3 camadas, saber quem está na camada de eliminado na sua vida. Então, passar a bola para você em relação aos relacionamentos contornáveis, de que a gente não precisa conviver com todo mundo, a gente não é obrigado a conviver com certas pessoas, e como o Jordan Peterson fala, você não é obrigado a conviver com alguém que está fazendo do mundo um lugar pior. Eu acredito que a gente tem muito a tendência de forçar a barra. Aquela pessoa apareceu na nossa vida de uma forma aleatória, e por você ter tido bons momentos com ela,
seja porque você viajou junto, seja porque vocês fizeram um curso juntos, trabalharam juntos e ali gerou uma vivência. E aí aquela pessoa tá na sua vida, mas de repente passa a deixar de fazer esse sentido. Porque eu acredito que existem pessoas que são para a vida toda e existem pessoas que elas cumprem uma fase, um propósito. Elas vêm para te ensinar algo, acabou, ela segue, você segue. E tem vezes que a gente força tanto a barra que aquela pessoa ela é passageira. Ela é passageira. E você força porque você quer que ela fique, porque aquilo que você viveu é bom e você quer colocar aquilo como se fosse de fato a conexão entre vocês e que seja duradouro. Só que se você tem clareza que aquela pessoa não faz mais sentido, ela combinava com aquela estação, mas agora ela não combina com a próxima estação ou com a que você está. E se você levar, como aconteceu ali com Jonas, né, na história de Jonas, quando você leva alguém que está desalinhado com o propósito, o barco vai afundar. Ele vai ficar mais difícil. Talvez você não afunde, mas aquilo que era para você gastar 10 minutos, você vai gastar 10 dias. Por quê? Porque tá pesado, porque não faz parte. E quando a pessoa não faz parte daquele momento, não flui. As coisas não fluem. Então, essas são as pessoas que você tem que entender se elas são passageiras. Ela veio aqui, teve uma fase com você e chegou a hora que você corta. Dói. Mas é importante você entender que vem um novo, que vem o próximo. E entender que aquela pessoa era necessária para aquela estação, mas para essa ela já não combina mais. Então eu acredito que quando você entende isso, você vai seguindo e vai fluindo, né, de forma mais leve. Quero pegar um gancho em algo que você falou que pessoas aparecem na nossa vida de forma aleatória. E eu falei isso até no ponto do clube, eu quero jogar de novo essa bola aqui, que é quantas amizades das pessoas que convivem com a gente, que a gente chama de amigo, quantas de fato a gente escolheu. Porque assim, tem muito relacionamento que, cara, você tava ali na escola com ela, criou uma afinidade natural e você criou um vínculo com a pessoa há muito tempo e vocês mudaram e tudo mais. A pessoa do trabalho, a pessoa da escola, do trabalho, da faculdade, a pessoa que é de um outro ciclo de amigos e que se conecta de alguma forma. Eu queria levantar esse ponto que é quantas pessoas de fato que a gente chama de amigo, a gente escolheu ser amigo dessas pessoas. Por quê? Os escolásticos definiam a amizade do latim idem vellem, idem nolem, que é as pessoas que gostam das mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. E quantas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente de fato olhou para essa pessoa e falou, cara, a gente tem muita coisa em comum, temos princípios e valores em comum, a gente está indo para um lugar muito parecido, eu gosto de estar com ela, eu escolho de alguma maneira, porque tem outro lado também, né? Mas assim, eu escolho ser amigo dela, eu quero investir nesse relacionamento e eu quero criar um vínculo mais forte por conta disso. Então levantar essa bola, pegando esse gancho que você falou, porque quantas pessoas de fato a gente parou e escolheu para ser amigos delas. O C.S. Lewis fala sobre isso também, né? No livro dos 4 Amores, ele fala dessa forma, né? Que o fato de vocês frequentar a mesma sala de aula faz com que vocês todos os dias vejam a mesma coisa. Aparentemente, parece que vocês vão ali gostar das mesmas coisas. E, na verdade, o que prende vocês é só a aula, é só a sala ser a mesma. Se você estivesse na sala do lado, você não seria amiga dessa pessoa. Eu acho interessante pensar nisso, porque se você, de fato, escolheu essa pessoa, é uma escolha, né? É uma decisão, não é simplesmente aconteceu. Tem coisas que eu acho que simplesmente acontece quando você vê, você tem um vínculo tão forte com a pessoa, e que bom, né? Que delícia, que gostoso essa amizade, que simplesmente é completamente aleatória e que veio pra mudar tudo. Isso é muito legal. Mas querendo ou não, é uma escolha diária. E quando você tem essa consciência de que você pode escolher quem faz, de fato, parte da sua vida ou não, você começa a gastar menos tempo. Esse livro, pra mim, ele vem muito sobre a questão do quanto você gasta energia com pessoas ou não. Sabe? O quanto que você despende energia sobre os relacionamentos ou não. Então, quando você tem essa clareza, né, do lugar da pessoa, hora de cortar, hora de deixar, será que eu sou amiga dela? Porque se vocês têm princípios diferentes, vai chegar um momento que você vai querer ir para um lugar, ela para outro. O lugar que você frequenta não é o mesmo que ela. A linguagem não é a mesma. As amizades não são as mesmas. Então, se você não usa critérios, né, para as amizades,
você simplesmente tá ali, de fato, por uma situação. E quando for realmente, vamos dizer, quando ficar difícil, isso vai quebrar e se esvai, né? Até falo isso porque eu passei por por um exemplo desse que eu dei, assim, né? Minha esposa conheceu uma paciente, a paciente veio, ela atendeu, elas conversaram e ela falou, moça, você precisa conhecer o marido dela. Vocês vão se dar super bem. Ela falou, cara, vocês têm isso aqui, vocês são iguais, assim. E eu conheci ela antes, que ela fez um evento com a gente. E ela falou, cara, você começou a falar, parecia que era meu marido. Então, tipo assim, eu já sabia que a gente tinha muita coisa em comum. E quando a gente se conheceu, eu falei, cara, tipo... Não, eu estou disposto a investir nessa amizade. E eu estou investindo nessa amizade. Sim. Porque eu sei que vai fazer bem para nós dois, eu sei que vai ser bacana, e que a gente vai se fortalecer e crescer juntos. Então, é melhor desse jeito e é impressionante como que flui mais, assim, como que parece que o vínculo também ele se torna mais forte, mais rápido, né? Sim. Com esses princípios. Enfim. Eu falo assim, nossa, você também? Nossa! Eu não falaria assim, né? Mas, sim. O assunto 3 é um assunto que também é muito importante quando a gente fala de relacionamentos, porque o autor também ele fala sobre isso. Ele fala, cara, existe um mundo ideal, mas nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo real. E no mundo real, você precisa ser prudente nos seus relacionamentos. Ele relembra o trecho das Escrituras que Jesus fala, seja prudente como as serpentes e sem maldade como as pombas. E eu queria levantar essa bola sobre isso, da gente ser prudente realmente nos nossos relacionamentos, porque nem todo mundo é o que aparenta ser. Tem muita gente que tem uma embalagem muito bonita, tem um sorriso, sabe, muito cativante, mas por trás daquilo ali tem uma coisa muito estranha. Então a gente ser mais prudente com as pessoas, a gente de fato conhecer quem aquela pessoa é na sua essência, antes de abrir a sua intimidade, antes de abrir a porta da sua casa, a gente de fato ser prudente e não, como você deu exemplo lá no começo, abrir a cerquinha, todo mundo vem e depois você vai acabar se machucando e se frustrando. Eu acho que como tudo na vida, a gente tem que respeitar os processos e as etapas e as fases, né? Quando a gente fala sobre relacionamento de casal, todo mundo começa se conhecendo na amizade. Depois aquela amizade, ela vai ficando mais assim, aí vira um namoro, aí depois vira um noivado, depois vira um casamento. E eu acredito muito nesse princípio, que quando você está se relacionando com alguém, você tem que entregar o que é aquele relacionamento. Quando você namora, você tem que entregar para a pessoa o que é de namorado. Uma convivência, saídas, momentos bons juntos. E aí você vive essa fase do namoro, né? Um conhecer o outro, conhecer a família, conhecer os costumes, conhecer a rotina, conhecer os princípios, como que aquela pessoa, né, faz, como ela se posiciona, qual é a visão dela de mundo, qual é as perspectivas dela. No noivado, você já subiu o nível. Você já está começando a fazer projetos juntos, você já tem coisas juntos, vocês já estão literalmente olhando para o mesmo lugar. Vocês já começam a partilhar os sonhos, cada um já faz parte dos sonhos do outro. Mas é só no casamento, de fato, que você se torna um e que você pode, de fato, dividir todas as contas, dividir uma casa, dividir uma cama, que você pode, de fato, porque cada fase tem o seu processo. E quando a gente enfura esse processo, a tendência de dar errado é muito grande. Por quê? Porque você viveu a etapa que não era para viver, entregou o que não era para entregar, viveu a intimidade que não era para viver. Isso desalinha o processo, às vezes até conserta lá na frente, mas fica muito mais difícil. E nas outras relações eu vejo da mesma forma. Se você, né, tá conhecendo uma pessoa, você tem que se relacionar como uma pessoa conhecida. A gente até usa a expressão colega e amigo, não tem? Assim, fulano é meu colega, fulano é meu amigo, como se tivesse esse nível. E eu acredito que é isso. E às vezes a gente é muito acelerado, né? E a gente não tem esse discernimento. Mas quando a gente entende que você tá conhecendo alguém, que é um momento de você primeiro conhecer e depois essa pessoa, quem sabe, ela passa para o próximo nível, ela se torna uma pessoa necessária e depois ela se torna íntimo, eu acredito que fica muito mais tranquilo mesmo, né? De você entender que cada coisa tem a sua fase. E aí, já puxando o próximo assunto, porque eles se conectam, que é as pessoas dão pistas. Sim. O autor, ele fala, cara, pessoas, elas são imprevisíveis, a gente nunca sabe 100% o que elas vão fazer, mas elas dão pistas.
E um exemplo muito bom disso é que uma pessoa que vive falando mal dos outros pra você, quando você não tá, o que será que ela fala de você pros outros? Sim. Uma pessoa que vive espalhando fofoca dos outros pra você, quando você não tá, o que será que ela conta da sua intimidade pros outros? Então, assim, a forma como a pessoa ela lida no seu dia a dia, ela dá algumas pistas de o que ela pode fazer que pode acabar te frustrando e que a gente também, sabe, tenha esse discernimento, essa sabedoria de observar esses pontos e entender, cara, calma aí, sei lá, alguém que fala mal de todo mundo, pra mim, pode ser que quando eu não estiver, eu que seja o alvo dessa calúnia e tudo mais. Então, ser prudente e ao mesmo tempo, como ser prudente? Vendo essas pistas, esse é o nosso próximo assunto. Quero jogar aqui na mesa pra gente conversar. Eu sempre comento assim, não ignore os sinais, né? As pessoas, elas sempre, de fato, estão dando algum sinal. Ninguém consegue ser ator o tempo todo, de manipular todas as situações, todas as circunstâncias, pra nunca mostrar... Cara, a pessoa sempre, ela vai dar algum sinal, algum momento ela vai mostrar. Então, é importante a gente não ignorar os sinais. Há um ponto que eu lembrei aqui, que a gente falou no clube, que eu trouxe nos comentários, foi a respeito de, assim, mas nem todo mundo chega pronto. Até comentei depois isso com você. Nem todo mundo chega pronto. Então, é importante você ter o discernimento de entender os sinais que a pessoa está dando. Ela está dando os sinais, você tem que se atentar. Mas nem todo mundo chegou pronto. Então, se você criar um robô de que você quer uma pessoa assim, assim, assado, seja pra amizade, porque muitas pessoas são feridas nas amizades e nunca mais querem fazer amizade porque aquela pessoa, né, acha que outra pessoa vai trair, vai falar mal dela, vai fazer qualquer coisa, ou em relacionamento de casais também. Então, acho que é bem importante esse equilíbrio, que não é um ponto que o autor traz, mas que eu acredito ser importante, porque as pessoas, elas dão sinais, tanto positivos como negativos. E se você fica preso muito nos negativos, você deixa de ver o positivo da pessoa. Então, eu e Juliane, eu tenho vários defeitos, mas eu também tenho qualidades. Então, esse equilíbrio de você entender que tem coisas que eu ainda estou no processo. E é por isso que é importante você entender os níveis do que você está se relacionando. Porque se essa pessoa está dentro do seu círculo íntimo, se você passou pelo processo bonitinho, ela está dentro do seu círculo íntimo e ela começa a te dar sinais, talvez você seja a resposta de cura e de transformação dela. Então, eu trouxe um pouco esse gancho pra cá porque eu tenho visto que as pessoas têm criado idealizações de pessoas. Então, o autor traz esse ponto muito no sentido de, se a pessoa tá dando sinais, fique alerta. Com certeza, você tem que de fato ficar alerta. Mas você também não pode virar uma pessoa maluca e criar um robô e querer que as pessoas só façam aquilo que você acha. Você tá tão ferido que o mínimo sinal que a pessoa dá, às vezes nem é intencional, ela nem está fazendo aquilo, mas como você está ferido, você já leva totalmente para o outro lado. Vou dar um exemplo bem claro. Muitas pessoas que são traídas em relacionamentos de casal, elas saíram do relacionamento conturbado, foram para outro. Aí um dia ela liga pro namorado, seja quem for a namorada, e essa pessoa já não atende na primeira vez. A primeira vez que essa pessoa não atende, ela fala, já é um sinal. E aí ela começa, com as caraminholas, ela começa já a levar pra esse outro lado. E na verdade a pessoa não atendeu porque ela tava no banheiro e o celular dela tinha ficado em cima da mesa. Então são coisas que é esse equilíbrio, sabe? Então é importante, agora se você liga 10 vezes pra pessoa, várias vezes, todo dia, e ela nunca atende, aí tá na hora de você realmente prestar atenção no sinal. Mas é essa coisa de estar sempre aguçado, né, no julgar, eu também acho muito delicado. Então, eu entendi o que o autor falou, mas eu vim com esse filtro, nesse sentido de ponderar ali os comportamentos. Eu vou unir agora. Eu acredito que se conversa o que o autor trouxe e o que você está falando. Em que sentido? As pessoas dão sinais e elas apresentam, por mais velado que seja, esses desvios de conduta que ela possa vir a ter com você. Ao mesmo tempo, essa pessoa pode ter sido enviada por Deus para que você seja a resposta de restauração, de cura, de crescimento e desenvolvimento dela. E mesmo se você for essa pessoa, você precisa estar atento
para que durante esse processo você não venha acabar se frustrando com isso. Porque essa pessoa está num processo de cura e crescimento e desenvolvimento. Então, eu acredito que esses dois pontos, eles se conversam, eles se encaixam nesse sentido, de que sim, elas dão pistas, sim, você pode ser a resposta para a cura dela, para se mudar, mas sempre seja com o olho aberto. Sim. Para que você não se frustre, até porque se algo muito ruim acontece, a chance de você largar também de mão e não era o ideal, não era o esperado, vai acabar prejudicando também a pessoa. Então, eu acredito que esses dois pontos, eles podem acabar se conversando. E o último tópico, nosso assunto final, você tá rindo, né? Que é como que as pessoas te veem. Eu quero ler aqui o trecho que ele escreveu. Eu quero depois fazer um breve comentário, jogar a bola pra você, pra gente poder ter essa conversa. Porque assim, deu uma divergência. A gente aqui no clube dos bastidores, a gente conversou um pouco sobre esse assunto. Deu uma leve divergência. Eu falei, cara, eu vou levar pra gravação pra gente poder ter uma conversa. Sim. Até porque foi muito rápida antes do clube, quando a gente foi realmente fazer. E eu quero jogar aqui agora. Basicamente, o que o autor ele escreve vou abrir aspas aqui, ele escreve o seguinte: sim, vivemos para os outros e não para nós mesmos. Sou reconhecido por milhões de pessoas como pastor. Preciso alinhar minha comunicação a isso sempre. E ele dá alguns exemplos. Um exemplo que ele deu é que ele estava num jantar com pessoas muito famosas e tinha um vinho na mesa, ele não bebe, e ele pediu para que quando fossem tirar a foto, que tirassem o vinho para não fazer essa analogia. Tem outro exemplo também que ele escreveu no livro, de que quando a esposa dele pede para que ele vá no mercado, às vezes ele está em casa, ele bota uma roupa mais arrumada porque ele sabe que alguém vai reconhecer ele e ele quer estar bem vestido, bem arrumado para quando encontrar com essas pessoas. Antes de você comentar, faz o seguinte, comenta e a gente vai levar aqui. Quero que você diga o que você acha sobre isso. Deu uma leve divergência aqui nos bastidores, mas é legal pra gente poder ter uma troca e conversar sobre. Então, quando eu li essa parte, eu entendi o que ele quis dizer, né? Ele fala sobre muito a questão da imagem, que você tem que transparecer o que tá dentro, você tem que colocar pra fora. Se você vai tratar com pessoas de alto escalão, você tem que se vestir tanto como tal, porque senão como é que uma pessoa mal vestida vai ser bem quista por pessoas, né? Então a sua imagem, ela é o seu cartão de visita. Ok, concordo plenamente, né? Não tem como eu falar sobre beleza e eu não me cuidar, não tem como eu falar sobre, sei lá, qualquer coisa, vender casas caríssimas e ter um carro todo quebrado, não faz sentido, não bate. Porém, eu fiquei pensativa e reflexiva e trouxe esse ponto aqui. Quando ele diz que a gente vive para os outros e não pra gente, eu achei muito delicado, porque, por exemplo, quando a esposa dele pede pra ele, amor, vai lá na padaria comprar pão, ele tem que parar, se arrumar, colocar uma roupa melhor para ir à padaria, porque lá vai ter pessoas que vai reconhecer ele e ele não pode em nenhum momento estar descontraído e tá de bermuda e chinelo. Eu fiquei incomodada com isso, porque pra mim é um nível de necessidade de que o outro veja que ele esteja sempre bem, que ele esteja sempre muito bem vestido e que isso não é a realidade, e isso torna um peso pra ele. Porque, poxa, ir na padaria comprar um pãozinho pro lanche da tarde dele e dos filhos, das crianças, eu acho isso chato. Cara, que chato, você não pode ir na padaria tranquilo de bermuda e chinelo porque vai ter alguém lá que vai te reconhecer e pode tirar uma foto sua e acabar com... Será que de fato você está desfrutando? Se você é especialista em pessoas, como que tá de fato a sua relação com você mesmo? Porque a partir do momento que você coloca isso à frente da sua imagem, você não desfruta do momento e fica uma chatice. Imagina, é pra ir rapidão na padaria, mas não, calma aí, deixa eu colocar aqui uma roupa melhor e tal. E essa parte polêmica é essa, porque eu achei, vamos dizer assim, um pouco triste. Porque ele tá tão preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre ele, tão preocupado... Claro que eu tô levando isso pra um lado bem extremo, né? Ele tá tão preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre ele que ele não consegue ir na padaria rapidinho com o cabelo bagunçado, porque isso pode gerar um problema. Então, eu acredito que se ele não tiver cuidado, ele pode entrar, inclusive, numa prisão mental, no sentido de que ele tem que estar sempre mostrando algo para as pessoas e que às vezes ele não quer isso. Eu entendo o esforço dele, entendo, né, o meio que
que ele vive. Mas tem hora que, poxa, né? Não precisa de tanto. Eu resolvi trazer esse tema aqui porque, assim, antes de mais nada, né? Todos os livros que a gente traz aqui são livros que a gente gostou. Sim. São autores que a gente, de alguma forma, sempre está honrando, porque a gente está gravando um vídeo sobre o livro da pessoa, sempre é uma indicação para quem está lendo, para quem está assistindo. E achei bacana a gente trazer esse outro ponto de vista, não é desrespeitando hora nenhuma, a gente inclusive admira, respeita, acompanha nas redes sociais. Mas eu achei legal a gente trazer esse outro ponto de vista, que eu ainda estou pensando sobre isso de fato, né? Eu não tenho uma opinião para emitir sobre esse ponto. Um ponto que eu acho importante a gente colocar aqui também, para alinhar as coisas, no seu dever, no seu trabalho, no seu afazer profissional, é de comum acordo de que você deve estar bem vestido, que você deve se portar como tal. O Jordan Peterson, ele numa entrevista disse que ele perguntou para o pai dele por que o pai dele sempre dava aula de terno. Ele disse: meu filho, eu sempre vou de terno para dar as minhas aulas em respeito aos alunos. Uhum. Então, a forma como ele se vestia era para poder respeitar ao próximo que estava ali. E eu acho isso bacana. Eu também acho que é meio burro você ser uma pessoa muito inteligente, ser uma pessoa incrível, mas você se vestir de qualquer jeito. Quando a gente vai no supermercado, cara, você vai comprar muitos produtos pela embalagem. Obviamente, se você compra um produto com embalagem muito boa e ele tem qualidade muito ruim, você não compra de novo. Mas tem um produto muito bom, qualidade muito boa, embalagem ruim, pode ser que você nunca compre aquilo. Então, é importante que o seu interior e o seu exterior estejam alinhados, seja algo congruente na mesma proporção. Então, isso a gente está alinhado de comum acordo. E teve esse ponto que eu acredito que foi legal a gente jogar. E quero passar a bola para você, para a gente continuar aqui, caso você tenha alguma coisa para complementar em cima disso. Não, acredito que é isso mesmo, sabe? É um equilíbrio, porque o fato dele ter tanta visibilidade, ele se importa muito com essa imagem e ele tem de fato que se importar. E, por um lado, isso é sabedoria. Mas, por outro, eu acho muito delicado, porque pode passar, sabe? Pode ficar uma coisa chata. E aí ele se importa tanto com o que as pessoas pensam, o que elas vão falar, que ele poderia, sabe, curtir o momento, e aí fica uma chatice mesmo. E eu entendo, né, como a gente falou, que ele precisa, né, se tem uma imagem, ele tem algo a zelar e tudo, mas às vezes você quer tanto vender uma imagem e você cria uma idealização e parece que a pessoa é intocável e que ela nunca falha, que ela tá sempre perfeita, que ela tá sempre muito bem, que ela não comete nenhum pecado, nenhum deslize, nada disso. E as outras pessoas enxergam isso como um utópico. E não é verdade. E não tô dizendo que você tem que ser transparente, como a gente disse. Ele tem que tomar o vinho realmente com quem não vai julgar ele. Porque no final das contas, né, se ele for abrir, ele tá errando ali nas camadas que ele citou. Mas eu vejo isso, que a partir do momento que você fica muito preso nisso, você perde um pouco a essência da vida, que é um pouco de liberdade, vamos dizer assim. E é isso. Mais um vídeo pra conta. Meu povo, é isso. Mais um vídeo aqui pra conta. Hoje falamos sobre esse livro Especialista em Pessoas. Foi o livro do nosso Clube do Livro. No mês de julho, a gente leu o livro, a gente conversou sobre esse livro. Foram conversas bem profundas. Eu não estive no segundo encontro, mas me contaram. Foi. A Julie me contou que foi bem bacana aqui o nosso bate-papo, as reflexões e muita gente aprendendo e saindo transformado, tanto da leitura quanto também dos nossos encontros. Para fechar, eu queria que você pegasse tudo que a gente conversou e falasse o que mais te marcou, assim, se você fosse escolher um ponto específico que você vai levar para casa, seja que você falou, que você ouviu, que você leu, que você lembrou, o que você levaria, assim, o que você leva de mais especial do nosso bate-papo hoje? Além do que você pode ir na padaria de bermuda e chinelo. Brincadeira. Eu acredito que é sobre o lugar das pessoas estratégicas, das pessoas necessárias e das pessoas íntimas. Quando você respeita esse processo de construir relações, fica bem mais tranquilo. Acho que essa parte faz bastante sentido pra mim. Então é isso, meu povo, mais um vídeo aqui no nosso canal, espero que você tenha curtido. Se você está aqui até agora e não curtiu o vídeo, por favor, faça isso, vai ser muito importante para o nosso trabalho. Também se inscreva no canal, mande esse vídeo no grupo do WhatsApp, mande esse vídeo para a sua família, mande esse vídeo para os amigos estratégicos, para os necessários, para os íntimos, para os relacionamentos incontornáveis, os contornáveis e para todo mundo que você conhece. Eu tenho certeza
que as pessoas vão gostar bastante. Esse vídeo pode ir pra qualquer pessoa, você não precisa criar critérios. Você não precisa ser um especialista em pessoas para enviar esse vídeo. Envia pra qualquer pessoa, eu tenho certeza que vai ser. Eu acho muito legal, Dudu, essa parte do clube, porque às vezes a gente pensa que vai trazer o autor e a gente vai falar que a gente concorda com tudo, que a gente pega aquilo como uma verdade. E quanto mais a gente lê, mais o olhar crítico e aguçado a gente fica. Então a gente consegue fazer esse filtro, né? Do que aquilo que a gente concorda e discorda. Não é porque alguém disse que de fato eu tenho que engolir aquilo e colocar como uma verdade. Assim, muita coisa que o Jordan Peterson fala, a gente quase faz isso, né? Engole, você fala assim, não, tem muita sabedoria aqui. Mas eu acho isso muito legal, essa parte da gente trazer o autor e ver o que ele traz de sabedoria, mas trazer a nossa própria percepção a respeito, né, do que está em comento. Não, sim, e assim, o livro do clube desse mês é um livro do Jordan Peterson, sim, né? E assim, eu terminei um capítulo agora do livro discordando com algo que ele colocou. Eu falei, cara, acho que esse exemplo aqui não foi o melhor que ele poderia usar. Eu também acho que não é por aí esse argumento que ele usou. E assim, não é sobre você ler um livro, tipo, pegar um livro assim que você vai comprar numa livraria e tal, e você concordar com aquilo 100%. Até porque, uma coisa que eu entendo também, cara, ele publicou esse livro, quanto tempo tem? Né? Tem 5, 6 anos, eu não sei de fato, não lembro quanto, não vi quanto que foi que ele publicou. Pode ser que ele já discordou de alguma coisa que ele escreveu no livro e que ele mudou a percepção. E aqui o que a gente tenta buscar sempre no clube, tanto no Clube do Livro quanto aqui nas gravações, é que a gente possa primeiro ir além do que o autor fala. O que o autor ele traz é um ponto de partida para a gente poder desenvolver uma conversa que vá além do livro, que vá de maneira mais profunda. E obviamente você pode concordar, você pode discordar. No clube é legal porque, cara, pessoas têm visões diferentes e eu sempre prezo pelo respeito. Então você pode discordar de uma pessoa, mas não destrate ela, não age de maneira desrespeitosa. Vá no argumento, coloque o seu ponto, explique o porquê. Então é bacana porque no clube a gente já teve alguns debates bem saudáveis em relação a alguns assuntos. E a ideia é essa, cara, que você possa crescer, se desenvolver, que você tenha um senso crítico e que você possa pensar, Deus te dê uma cabeça para que você possa pensar. E a gente busca fazer isso aqui nas nossas leituras e nos nossos debates. Renovação da mente constante, né? Exatamente. Então, fechou. Mais um. Meu povo, fiquem com Deus aí. Mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.